Excelente sábado, bom começo de final de semana. O texto que eu vou debater hoje aqui, sem mais delongas, porque eu vou precisar de tempo para falar sobre ele fala sobre um assunto completamente em voga nos últimos tempos, que sempre esteve, que é sobre a complexidade tributária. Nesse sentido, a complexidade ela é vista muitas vezes como algo infrutífero para a economia ou até mesmo juridicamente falando. Só que esse texto, que na realidade é um trabalho de quase uma vida, consegue identificar aspectos da complexidade, dimensões que eu chamei assim, para tentar diferenciar um pouco dos aspectos, das qualidades, e sobre a necessidade ou não de um sistema mais simplificado e os seus impactos, né? Então, esse texto, ele fala como referência, ele utiliza como referência a reforma tributária que aconteceu na Austrália e os seus efeitos. É lógico que é um país desenvolvido, é muito difícil ter, em regra, como comparação com o Brasil, mas existem estruturas que são completamente viáveis de se aplicar, sobretudo no que tange às questões conceituais, que é justamente o capítulo 1 do artigo. Então, sem mais delongas, Tax Reform and Tax Simplification, Conceptual and Measurement Issues and Australian Experience, do Bin Tran. É um texto que está em inglesa, mas a leitura ela tem muitos dados empíricos, tem dados de pesquisas que duraram uma vida, e uma das coisas que ele aborda nesse artigo é que uma das causas de um sistema altamente complexo, acima do nível ótimo, né, é justamente a defasagem entre as pesquisas. Então é difícil ter uma base mensurável, né, de um sistema para outro, porque em 10 anos, por mais que não aconteça uma reforma ampla tributária, acontecem mini-reformas e alterações legislativas que acabam, sim, modificando a estrutura do sistema tributário. Mas essas pesquisas são muito pontuais e essa mensuração, essa defasagem, né, ela acaba por dificultar até mesmo um eventual projeto, um pacote de simplificação, porque falta essa base mais precisa para saber o que é necessário nos dias atuais. Começando o texto, na introdução, ele aborda a metodologia que ele segue, né? Primeiramente ele fala sobre as causas conceituais, depois ele pega o exemplo das reformas da Austrália e, por fim, ele tenta estabelecer alguns indicadores que são amplamente aceitos, sobretudo no que diz respeito aos custos de compliance tributário. Isso é um grande indicador da complexidade. E ele fala que os governos eles não estão alheios a essa necessidade de simplificação, né? Ele cita exemplos. Em 2010, um relatório nos Estados Unidos chegou à conclusão que, além dos recursos despendidos com as questões de declaração, para estar dentro da lei, existem questões de tempo. A pesquisa indicou que essa complexidade toma 7,6 bilhões de horas dos contribuintes. E não é só dos contribuintes, né? Todos os intermediários envolvidos, né? Contador, advogado. Então, dependendo do porte, né? Desde o imposto de renda da pessoa física até sistemas de apuração complexos, né? Que existem amplas bases de incidência, acabam por tomar muito tempo e dinheiro do contribuinte. E, eventualmente, isso é extremamente prejudicial. Também falou nessa introdução que alguns governos têm alguns programas para simplificação. No Reino Unido existe um Simplification Office que trata sobre questões da administração fazendária que podem ser melhor aplicadas. Uma introdução bacana, mas, como eu disse, falta um monitoramento, que é uma das primeiras causas,
e causa uma grande defasagem entre saber o que seria realmente útil na questão da simplificação. Porque os custos de cobrança dos impostos são uma medida muito significativa para aferir a complexidade. E também são extremamente difíceis de se obter em bases regulares. Como obter o valor despendido com os custos de simplificação se a mensuração ela é feita esporadicamente? Como saber quanto que é o custo de simplificação hoje e quanto vai ser o custo de simplificação há 10 anos atrás? Quanto foi? É muito difícil de aferir a evolução do nível de complexidade com esses intervalos de tempos muito grandes em relação a um monitoramento e outro. Então, como acadêmico, ele sugere que essas pesquisas, esses levantamentos de dados ocorram de forma mais frequente. Inclusive, por que não, falando hoje em dia que é tudo eletronizado, por que não um sistema em tempo real, um desenvolvimento de um painel para conseguir acompanhar esses gastos de uma amostra de uma população que dê para extrapolar para a população toda? É um caminho que pode ser útil para aferir a evolução da complexidade e se está passando do ponto, né? Se é hora de botar o pé no freio, revogar algumas legislações, atualizar, simplificar o juridiquês, enfim, isso vão ser algumas estratégias que podem ser adotadas, né? Vou até dar uma antecipada aqui, sobre os sistemas de declaração pré-preenchidas, né? Que conseguem relacionar dados de terceiros. Bom, isso aqui é um pouco ainda útil, ajuda bastante na hora do contribuinte declarar, mas também tem uma questão, o texto não aborda em si, mas é a divulgação de dados, né? A questão do compartilhamento de dados. Até onde seria viável o compartilhamento de dados e não feriria também a intimidade e privacidade das pessoas, né? Bom, continuando, ele também diz que a maior parte dessas pesquisas, quando ocorrem, elas se dão de forma qualitativas, né? Falta também um pouco de dados quantitativos para embasar, ter um pouco de mais pragmatismo na hora de estabelecer uma linha investigativa, né? Bom, resumindo o capítulo 1, que esse estudo fornece uma discussão sobre como a simplificação pode ser alcançada ou discutindo as experiências de simplificação ou complexificação nos últimos 25 anos, né? Então é um estudo de uma vida e por isso estou gravando esse vídeo, porque talvez eu tenha que relatá-lo e em 15 minutos seria muito pouco para falar sobre o estudo que durou uma vida. Pausa para o cafezinho. Então, questões conceituais, né? Ele faz logo as ressalvas que, basicamente, ele analisa questões econômicas da simplificação, mas não descarta as questões jurídicas. Inclusive, ele vai abordar a complexidade em termos jurídicos. E quais são os impactos disso, até mesmo em relação à legibilidade de uma lei, né? E, inclusive, tem parâmetros para você pontuar o quão difícil é a leitura de uma lei, né? E também quantos dispositivos estão inoperantes ali, que são letra morta, que não tem mais aplicabilidade nos dias atuais. Por exemplo, sendo um pouco... resumindo, mais ou menos, seria uma notificação via correio, assim. Isso não existe mais, isso aí é coisa ultrapassada. É lógico que em alguns casos não vai existir, mas é uma disposição quase inoperante nas legislações atuais, né? Questões conceituais, ele aborda que existem diferentes parâmetros de simplificação e que não necessariamente você simplificando um, você vai estar simplificando o outro, mas em grande parte das vezes
esses parâmetros, se você mexer em um, necessariamente vai impactar o outro. Então, se você deixar, por exemplo, uma legislação um pouco mais enxuta, talvez você esteja se esquecendo de cumprir com parâmetros de equidade, de justiça, porque não vai haver uma precisão na hora de delimitar quem que vai ser o beneficiário de incentivos fiscais ou não. Então, ele deixa isso bem claro e realmente faz sentido. Não é porque eu estou simplificando a legislação que eu vou estar simplificando outras formas de complexidade, né? Então, muitas das vezes eles não são compatíveis em conjunto, né? A questão de você modificar alguma forma nessa simplificação. Continuando, e aqui é um ponto-chave que eu consegui vislumbrar aqui no texto, que eu tive a audácia de chamar as dimensões da complexidade, né? Ele fala no texto corrido e tal, mas dá para esquematizar, dá para extrair o texto corrido dele e colocar em uma estrutura, talvez taxonômica, das dimensões de complexidade. A primeira delas eu chamei de complexidade subjetiva. Por que complexidade subjetiva? Porque as pessoas são tributáveis de uma forma muito ampla. Então, muita gente é tributada na renda, muita gente é tributada nas formas de consumo, por impostos de consumo, enfim, é uma base muito ampla de sujeitos da jurisdição tributável, né? Então, poderia talvez chamar de complexidade da jurisdição, talvez, podia ser até melhor, vou até anotar aqui. Fato que as pessoas muitas pessoas de uma sociedade são tributadas diretamente via imposto de renda ou indiretamente via impostos sobre o consumo, que tendem a ser muito mais regressivos e não contribuir para uma distribuição equitativa de renda. Pelo contrário, eles contribuem para acirrar as desigualdades. Uma outra complexidade, eu chamei a complexidade processual ou procedural, homenageando com anglicanismos, né? E consiste em estágios distintos relacionados que vão desde o desenho das políticas tributárias até a elaboração e promulgação das leis tributárias, considerando também os princípios aplicáveis, como anterioridade, essas questões que têm que ser respeitadas, né, para a imposição e a cobrança dos tributos, e também como se dá as questões de litígios, na resolução de conflitos tributários, se vai existir um tribunal administrativo tributário que vai conseguir julgar as suas lides internamente na esfera administrativa, ou se é um sistema completamente judicializável, que as questões chegam sempre na Suprema Corte e a Suprema Corte julga processos objetivos que se aplicam, que pegam um lead case e aplica para milhares de contribuintes, né? Sendo que a decisão não escuta a opinião desses contribuintes, né? Muitas das vezes acaba até com uma certa violação, né, no devido processo legal das ações em curso, né, de muitos contribuintes em prol de um processo objetivo, de um julgamento mais rápido, de um processo objetivo que acaba impactando a esfera individual de muitos contribuintes. Uma outra complexidade eu chamei de complexidade operacional. Ela não envolve não só um número grande de gestores tributários, contadores, advogados envolvidos para operacionalizar toda todas as obrigações, né? Como também diz respeito às questões de muitos contribuintes, alguns contribuintes, grande porte, eles funcionam como cobradores de impostos também, como as empresas retêm na fonte as obrigações dos seus funcionários, ou ainda aqui aplicando no âmbito do Brasil, a gente pode falar dos substitutos tributários, enfim, é uma atribuição, uma imputação de competência em pessoas privadas, né, para recolher os impostos. Isso influencia sobremaneira na complexidade operacional. Outra complexidade que eu chamei de complexidade teleológica, que o sistema tributário ele é muito impulsionado por diferentes objetivos políticos, né? E ele acaba sendo impactado por isso. Por exemplo, vamos dar isenção para a importação de armas, ou vamos dar isenção para a linha branca,
para estimular o consumo. Existem objetivos extrafiscais, além dos arrecadatórios, que são expressos também numa política tributária, né? Então, há de se equalizar esses objetivos com as questões tributárias para que não se desvirtue as formas com que se darão a elaboração, o desenho dessas políticas, porque tenham certeza, esses objetivos em conjunto são muitas vezes incompatíveis, né? Uma outra complexidade que eu descobri no texto é a complexidade do compliance. Então, muitos contribuintes eles não estão 100% regulares. Isso por muitas das vezes, porque falta uma relação entre as pessoas que estão com obrigações fiscais e as pessoas que estão recebendo incentivo. Então, por falta dessas relações diretas, né, ou até mesmo questão de banco de base de dados da Fazenda Pública, ela às vezes não reconhece que uma pessoa que está sendo beneficiada por um incentivo fiscal, né, ela está com um passivo fiscal muito grande. Então, será que seria ainda adequado que esse incentivo fiscal permanecesse? Lógico, tem que se considerar questões econômicas, se está produzindo, se está empregando gente, se está socialmente útil ainda a questão da empresa poder continuar com um incentivo fiscal. Mas muitas empresas de grande porte têm um passivo fiscal empurrando com a barriga lá, está no judiciário, e enquanto isso estão gozando de incentivos fiscais. Será que talvez se retirasse esses incentivos fiscais não seria uma forma dessas grandes empresas que estão empurrando com a barriga, né, para ter uma maximização dos lucros? Será que essas empresas não pagariam essas obrigações fiscais se retirasse esses incentivos? Isso acontece muito no Brasil. Uma outra complexidade é a complexidade tecnológica, que acredito que no tempo do texto existia uma certa complexidade, mas agora em 2021 existe outra, é a questão da defasagem temporal desses estudos acadêmicos, que isso aqui pode ter certa aplicabilidade reduzida hoje, mas claro que o desenvolvimento e os avanços tecnológicos eles complicam as obrigações acessórias, né? E muitas das vezes as práticas de negócio. Então muito difícil hoje em dia identificar, às vezes, uma relação. Existem formas de elusão fiscal, que são as formas, às vezes, até de sonegação, quando chegam em estados muito que passam do abuso de direito e começam a ser com o objetivo de fraudar mesmo, elas acabam tendo um abuso, né, dessa complexidade. Muitas empresas grandes, às vezes, preferem ter um sistema complexo para conseguir brechas, né, em relação à tecnologia. Também um outro ponto, agora falando no nível Brasil, a nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal do consumidor, ela apresenta um sistema um pouco complexo. Talvez para pequenos produtores, pequenos vendedores, sobretudo, seria um pouco inviável, né? Ia ter que implicar numa estrutura mais robusta dos seus processos, enfim, e contratar mais gente, e gastos, enfim, isso contribui. Essa complexidade tecnológica pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do negócio de um vendedor de pequeno porte, por exemplo. E por último, o que eu chamei de complexidade integracional, que as relações internacionais, sobretudo as econômicas, elas impactam sim na questão da complexidade. Elas colocam um tempero a mais na complexidade. Feito isso, um resumo, que a complexidade ela é multidimensional, por isso que eu chamei de dimensões. Ele coloca e fala isso no texto, a complexidade é multidimensional, então chamarei de dimensões da complexidade, essas 7 dimensões que eu abordei agora. E muitas das vezes o significado vai depender do contexto. Eu não posso chegar e cravar, falar que o sistema tributário do país X é complexo. Não, isso seria uma impropriedade. Eu preciso definir um pouco mais aonde que essa simplicidade, essa complexidade está se referindo. É uma complexidade de objetivos, é uma complexidade tecnológica, é uma complexidade de operação, é uma complexidade de processos.
Enfim, tem que ser um pouco mais específico para eu poder começar a conversar sobre complexidade, porque falar que o sistema é complexo, o sistema é simples, é uma redução, né, uma redução conceitual que não acaba por não dizer nada, fica lacônico porque exige um complemento. Complexidade do quê, né? Então, como consequência dessa multidimensionalidade, o conceito de simplificação também pode também ter múltiplas interpretações a depender do ponto de vista. Por exemplo, um contribuinte pode achar uma simplificação ótima, porque vão reduzir os custos de compliance para ele estar certinho lá com as suas declarações. No entanto, advogados podem achar a simplicidade boa, porque vai melhorar a leitura das leis, uma interpretação, mas advogado precisa de emprego, né? Então, a complexidade para ele, dependendo do nível do advogado, é útil para ele ganhar mais dinheiro, né? Idem, contadores. Se o sistema for muito simples, ele coloca assim, o preço da hora, né, trabalhada vai ser mais baixo, porque se é simples, o contribuinte vai falar, vou fazer por mim mesmo, então não preciso de ter ninguém me assessorando. Até mesmo na parte de consultoria, né, contábil e na elaboração de planejamentos tributários, a complexidade ela é útil para esses intermediários, que o autor chama de intermediários, os contadores, os advogados, enfim, porque eles não são os responsáveis pela obrigação tributária, mas eles atuam viabilizando o pagamento da obrigação principal, né? Porque em grandes empresas, é inviável que o CEO da empresa seja o cara responsável por estar pagando o tributo, né? Então, existe uma questão relacionada com os ganhos da simplificação tributária. Ou seja, a simplificação vai ser boa, né? E aí vem com uma grande frase, uma das frases lacradoras que eu sublinhei do texto, que vai ser útil para utilizar em artigos, enfim, se precisar de citar, eu separei algumas frases que podem ser bastante úteis. Uma delas é que a simplicidade fiscal ela é desejável como uma propriedade, em vez do objetivo do sistema. Objetivos esses que são garantir o funcionamento da economia de forma mais equitativa e mais eficiente. Então a gente tem que entender e parar de achar que a complexidade ou a simplificação elas são um objetivo final e não vislumbrá-lo como um atributo. Na realidade, a simplicidade ou a complexidade elas são um meio para que se chegue a um sistema econômico mais equitativo e mais eficiente. Então, acho que a primeira conclusão, grande conclusão do texto, né, é parar de pensar que a complexidade ou a simplificação são um fim em si mesmo. Ela, na realidade, é um atributo do sistema, né, que possui outros objetivos, por sua vez. E isso, então, implica que, por essa multidimensionalidade, essa simplificação pode não ser um atributo desejável em algumas dimensões. Então, pode ser que nos processos, a complexidade processual não seja tão desejável quanto a gente pense, né? Porque, convenhamos, se eu coloco assim, numa legislação, que é um texto que ele vai citar, né? O imposto sobre a propriedade, ele é baseado no número de janelas que tem no seu apartamento. Ora, de ponto de vista jurídico, perfeita, a simplicidade está sendo alcançada. Mas e aí, e equitativamente falando? Será que está atingindo um fim justo, né? Um fim eficiente? Porque o que acontece? Que muitos dos contribuintes vão simplesmente tirar a janela do apartamento. Então a simplicidade tem que ser vista com certa cautela. Então vamos de forma comedida analisar que a simplicidade ela não pode ser analisada em conjunto assim. Então temos que isolar cada dimensão ou cada aspecto de análise para a gente saber se a simplificação é boa ou não para essa dimensão especificamente, mas como ela impacta as outras dimensões e no sistema como um todo. Então temos que pegar a análise, acho que um bom caminho para a análise é isolar
né? Isolamos a simplificação em uma dimensão e depois pensamos de forma mais holística, né? Uma outra frase lacradora que eu anotei aqui é que o sistema tributário pode ser complexo por boas razões, enquanto a simplificação pode reduzir a equidade e eficiência do sistema. E aí o texto traz exemplos de Surrey e Brennan, que um texto de 1968, e uma outra frase lacradora que eu destaquei deles, que as tentativas de buscar regras fáceis de administrar podem gerar regras fiscais menos justas. Então, em prol de uma melhor, uma forma mais simples de administrar os tributos, né, tanto da parte do contribuinte, né, na hora de cumprir suas obrigações, como na parte da fazenda pública de determinar quais obrigações têm que ser seguidas. Se você facilitar muito essas regras, pode provocar uma injustiça. Um outro exemplo, agora não relacionado com a justiça, McCaffrey, de 1990, ele resumiu uma série de argumentos que sustentam que, agora vem outra frase lacradora, anotei tudo, que a complexidade é um resultado inevitável da busca por maior eficiência no sistema tributário. Então, é desejável que ela atue de forma a corrigir as externalidades, sobretudo as externalidades negativas, né? De forma pela lei, eu acho bastante válido a regulamentação de estimular externalidades positivas, né? Por exemplo, pessoas que são poupadoras terem mais incentivos, ou diminuir as externalidades negativas, né? Taxar, por exemplo, fazer um imposto sobre a poluição, que seria o imposto de PIGU, né? Então, quanto mais poluição a empresa carreta, maior vai ser a taxa que ela terá que pagar, né? Então, Surrey e Brennan, que foi os que falam sobre os quadros, as regras fiscais mais justas, apesar de eles destacarem a questão da justiça, eles também definem o que é eficiência. E eficiência para eles, veja, 1968, tinha muito a ver com a neutralidade do sistema. Então, um tributo eficiente se a sua relação com as circunstâncias particulares do contribuinte é tal que minimize a tendência de se alterar essas circunstâncias para se reduzir o tributo. Ou seja, é ter um tributo, né, que não mude os processos internos lá do contribuinte para que ele tente mascarar ou ainda que reduza a receita dele. É ter um tributo que não interfira muito nas operações do contribuinte, né? Ou seja, também visa não ter um aspecto negativo de uma tributação muito exacerbada, que é da pessoa justamente parar a produção, porque não vai ter nenhum acréscimo marginal com a produção de um produto a mais, né? Então, suponhamos que se eu tiver que pagar R$9 para um tributo, sendo que o meu produto custa R$10, chega a esse ponto. Será que eu vou produzir esse produto para ter um lucro de R$1, já que R$9 o governo vai comer? Então, não é um imposto neutro. Então, não é um imposto eficiente, segundo Surrey and Brennan. Então, temos que analisar sobre esse prisma também da eficiência. Uma outra frase lacradora, que aí vem do texto deles, eu bebi da fonte, do texto Simplification and Equity has Goals of Tax Policy. Então, simplificação e equidade como metas de uma política tributária, que a equidade exige para olhar as circunstâncias que possam afetar a justiça de um valor de imposto, enquanto a essência da simplicidade é ignorar alguns fatos, né? Foi o exemplo das janelas que eu dei. Do imposto sobre propriedade. Será que ignorar alguns fatos, vamos ver qual o valor da metragem quadrada dessa propriedade? Uma casa com 100 janelas em Bangu é diferente de uma casa com 2 janelas no Leblon, né? Então, quem deveria ser mais tributado? A meu ver, né, com base exclusivamente nas informações, a casa com 2 janelas no Leblon, que a gente sabe que o valor do metro quadrado no Leblon é um dos mais caros do Rio de Janeiro, se não o mais caro. Então, a gente vai estar sendo justo se a gente não olhar para essas particularidades, se a gente colocar uma base de cálculo, né, uma base tributável, uma forma fácil de ser aferida, será que a gente vai estar sendo justo?
A resposta é não. A mesma coisa se aplica às questões da dedução do imposto de renda. Não são tão justas, não seriam tão justas se fosse uma legislação muito simples. A legislação que não pudesse identificar quais são as deduções adequadas, quais tipos de despesa médica são adequadas. Se a gente colocar despesa médica na dedução, vai chegar alguém que vai comprar uma piscina e falar que o médico mandou comprar a piscina para tratamentos fisioterápicos, de fisioterapia. Será que é uma dedução válida? Será que isso comprometeria a justiça do sistema? E Sir Brennan, no seu texto, vai relatando sobre essas deduções, sobretudo em relação ao imposto de renda, que muitas das vezes elas podem deturpar a situação. Quem deduz mais, convenhamos, quem deduz mais são as pessoas mais ricas, né? Se pega dedução infinita, por exemplo, aí já colocando um ponto de vista meu, dedução infinita de despesas com escola. Porra, quem aqui vai pagar 20 mil numa escola, né? São pessoas que têm muito dinheiro, mas muito mesmo, né? Então, será que deduzir esse valor todo não seria inadequado? Não deveria ter um critério melhor para definir que tipo de despesa com escola seria deduzível? Então, essa é a questão da simplificação excessiva em determinados pontos da legislação. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque ele já está com 30 minutos e vai ficar difícil de subir no Instagram depois. Então, primeiramente, parte 1. Vou fazer o vídeo parte 1, parte 2. Chapter 1 e Chapter 2. Já volto.